Irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui essa noite. Eu quero externar a Deus a minha gratidão em poder voltar aqui no culto de domingo à noite. Eu recebi o convite do nosso amado e querido pastor para estar aqui essa noite ministrando para vocês e cultuar com vocês. Eu quero justificar a ausência da minha esposa, dado que hoje as irmãs iam ensaiar após o culto um hino, porque nós estamos escalados para sexta-feira do dia 6, o setor 23 vir cooperar aqui na vigília. Aproveitando essa oportunidade, eu quero convidar a todos para participar junto com o setor 23 e com a central e o setor 5 ou 6, que é a Mina do Mato, para estar conosco na vigília. Amém, queridos? Então eu justifico a ausência. Minha esposa enviou através de mim saudação à irmã Norma e também à irmã Irene, as demais irmãs aqui da central, ao pastor João Sena, ao pastor Roberto Ovalha e a todos vocês. O setor 23 está ali na bênção do Senhor. Estamos em atividade constante, Deus tem sido muito bom para conosco. Nós não temos palavras para externar a nossa gratidão a Deus. Ok, meus amados irmãos? Sem mais delongas, vamos ouvir uma leitura. Acompanhe comigo, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1. Eu vou ler, você acompanha no silêncio. Essa leitura bíblica que o Senhor colocou no meu coração. Tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Pretendo não ser longo, mas desejo prender a sua atenção. Peço que o Espírito Santo faça isso por mim, ok? Capítulo de número 1, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, e verso 35 a seguir, que nos diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Mestre, onde moras? E Jesus lhes disse: vinde e vede. E foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2, que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias. E o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu a partir de hoje serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou a Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Digam amém. Podeis ocupar os vossos assentos, por gentileza. Eu quero também nessa noite agradecer a Deus pela vida de todos os telespectadores que estão a nos assistir. Quero também enviar a minha saudação para Lisboa, Portugal. Há um grupo de irmãos que estão nos assistindo agora em tempo real. Lá em Lisboa, a missionária Jamila Mohamed, seu esposo irmão Marcos,
e um grupo de irmãos que congregam com eles ali em um cinema, ex-cinema, que hoje é alugado para a igreja. Foi um trabalho que quando eu saí de Portugal, eu deixei aos cuidados desse casal. E ainda hoje esse trabalho segue ali na margem sul de Lisboa, Costa da Caparica. Eles estão nos assistindo. Vocês querem enviar uma palavra de saudação e uma bênção de Deus para Lisboa? Levante a mão e dê um glória a Jesus. Então, os irmãos estão ali nos assistindo. Que Deus abençoe o continente europeu da forma como tem abençoado nós, o Brasil. Está um pouco difícil para eles, viraram as costas para Deus, mas nós aqui estamos fazendo a diferença. Os judeus não quiseram, Jesus se voltou aos galileus. Os europeus não quiseram, Jesus se voltou ao continente americano, mais precisamente na era atual, América do Sul. Se nós de fato rejeitarmos a África, tanto sul, centro e norte está de braços abertos, esperando Jesus. Milhares de pessoas se convertem no continente africano. Mas nós não vamos abrir mão de Jesus, ok, irmãos? Nós vamos continuar com Jesus no nosso barco. Glória a Deus. A mensagem que eu trago essa noite traz o tema que eu mesmo dou. Jesus visita Betsaida. Diga comigo, Jesus visita Betsaida. Isso mesmo. Jesus, ele visita uma região. Jesus visita Betsaida, como você queira traduzir. A grande verdade é que, dentre inúmeras regiões, o Senhor visita uma delas. E dessa região, escolhe homens que mudaram o mundo da época. E essa mudança vem acontecendo através dos dias e chega até os nossos dias. Deixa eu dizer que nós temos aqui um homem que me chamou muito a atenção e me chama a atenção ao longo dos anos em pesquisa. Esse homem foi André. André foi discípulo de João Batista. Foi um dos primeiros discípulos que João teve, que se agregou ao ministério de João Batista. João Batista foi aquele homem que também nos chama a atenção. Teve um ministério precursor a Cristo. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele mesmo diz, na sua pregação, chama o povo de víbora, de cobra, de serpente. Se fosse aqui na nossa região, suas jararacas, suas corais, arrependei-vos, que os vossos frutos, as vossas obras, as vossas ações sejam dignas diante de Deus de arrependimento. Era uma mensagem dura. João possuía na mão um machado. A ferramenta que Deus lhe deu foi um machado. E o olhar de João não estava na seiva da árvore, muito menos nas folhas e no fruto. Não. A sua visão estava na raiz. Se a árvore não tivesse boa raiz, então a palavra de João era tão forte que cortava as raízes da árvore. Era essa a pregação dele. O ministério de João foi um ministério curto. Deus o escolheu para aquela missão. Não é interessante nós optarmos pelo ministério de João Batista, porque ele foi um ministério transitório e também temporário, de pouco tempo, inclusive. Foi uma época que Deus preparou, o homem que Deus preparou para a ocasião certa. Preparar o caminho para o rei chegar e ser introduzido. Jesus precisava ser introduzido, ser apresentado. Precisava que alguém desse testemunho do Filho de Deus. E alguém para essa envergadura precisava ser um homem do estirpe de João. Um homem diferente, um homem totalmente consagrado a Deus. Não estranhe se Deus lhe chamar para um particular. Todos aqueles que recebem um convite para ir à sala interior da recâmara, em um particular com Deus, porque certamente Deus tem coisas maiores para revelar e obras grandes para realizar. Foi com João. Portanto, João fez esse grande trabalho de endireitar o caminho do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 53, disse que ele endireitaria o caminho. O profeta Isaías também falou que o caminho que era alto, ele abaixaria. O que estava muito baixo, ele levantaria. O que estava áspero, ele aplanaria.
e o que estava torto ele endireitaria. A palavra de João vinha do céu, era uma palavra forte e poderosa. Sabe o que nos conserva na presença de Deus? Em bom propósito, é a palavra do Senhor, quando ela vem forte e poderosa. Essa igreja sempre tem uma palavra forte e poderosa. É por isso que ainda você está vivo na presença do Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Era hábito, costume dos reis da época, quando o seu exército conquistava uma nação, longínqua ou perto, então o mensageiro vinha até o palácio e dava a notícia ao rei, dizendo-lhe: conquistamos tal nação. É necessário que o senhor então se prepare e vamos empreender uma viagem até esta nação, para que o senhor destrone o rei que lá está, e que nós possamos colocar a coroa daquele rei na sua cabeça, e o senhor tome posse daquela nação, e ela se torne uma nação que pague tributo e impostos para a sua nação. Então o que acontecia? Se dava então uma nota que o rei ia passar em uma determinada estrada, em uma determinada rodovia, para ir em uma determinada região. E um grupo de pessoas eram então contratada e designada para ir na frente. Então se colocava um homem de confiança, como o inspetor, o encarregado, para fazer o quê? Tirar os buracos do caminho, onde a carruagem do rei ia passar. Diminuir as curvas. Se havia naquela estrada alguma montanha muito íngreme, teria que baixar, facilitar o acesso do rei. E isso acontecia. E no mundo espiritual aconteceu também com João. João foi esse homem que preparou o caminho, o cenário para o Senhor. E o Senhor foi introduzido com poder e com graça. É bem verdade que diante de Deus, o Senhor Jesus não precisava disso, porque Ele é o próprio Deus. Mas diante dos homens Ele precisou disso. Então Ele entrou cheio de poder, cheio de graça e de verdade. E ninguém podia contradizer. Não havia contraditórios, ainda que algum deles eram, mas se calavam, porque João era profeta. Ir contra João era uma ameaça até na sua própria vida, porque as pessoas amavam a João Batista. Então, meus amados, ser discípulo de um homem dessa envergadura, eu acredito ser um privilégio. Ser um privilégio. Então, André teve o privilégio de ser discípulo de João. Nós, nos dias atuais, temos alguns privilégios também. Eu devo dizer que nós, em Criciúma, temos muitos privilégios. Nós, no estado de Santa Catarina, temos muitos privilégios. Eu posso falar isso com clara evidência, porque pela bondade e pelo chamado que foi me dado, eu conheço muitos estados do Brasil e muitas nações de vários continentes. E eu conheço, dentro das nações que eu já passei pregando o Evangelho, muitos pastores, muitos presidentes, muitos líderes, dentre eles homens que eu apenas cheguei com tradutores que eu não podia me comunicar, dado a fala que precisava ser traduzido. E a gente também acabava, por fim, depois sendo informado do testemunho de muitos deles. Passamos pelo ministério de muitos homens abençoados. Mas eu quero dizer que pertencer, bendito é o nome de Jesus, à igreja de Criciúma, o estado de Santa Catarina, a nossa convenção, está debaixo do nosso líder, pastor João Seno. Para mim, que sou um pastor conhecido e que já viajei em vários lugares, é um privilégio, bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer isso para vocês, eu me sinto como André. Assim como André era um privilegiado debaixo das mãos de João Batista, somos privilegiados por estar debaixo da mão potente de Deus e também da mão da liderança do nosso pastor. Eu quero que você diga um amém, porque os anjos de Deus concordarão com isso. Glória a Deus. Então, privilégio de André. Chegou um dia que João tinha que dar a proeminência a Jesus. Dar o primeiro lugar. Colocar Jesus no foco, no holofote. E sabe que isso é uma virtude. Fazer isso, evangelista irmão Renato, é receber de Deus o sentimento da humildade. Veja bem, não é nem receber a humildade, mas é receber o sentimento da humildade. Porque antes de nós recebermos a humildade no coração, vem o sentimento de ser humilde. Paulo falou disto no capítulo 2 aos Filipenses,
que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento que, sendo ele Deus, não teve por orgulho, por usurpação, por egoísmo ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um homem, e se achando nas condições de homem, junto com os homens, aniquilou-se a si mesmo, abaixo dos homens, tomando a morte de cruz. Mas aí vem a exaltação, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Bom nome não se ganha de graça, bom nome se adquire. E Jesus adquiriu um bom nome pelo sentimento de humildade, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é a glória de Deus Pai para todos sempre. Amém. Você está sendo privilegiado, porque reconhece o senhorio de Cristo em sua vida, ainda com vida. Muitos não tiveram esse privilégio. Um dia o inferno terá que prestar conta dos seus atos, e todos que lá estão, antes de serem julgados, serem lançados no lago de fogo, vão ter que dobrar o joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E se eu tiver oportunidade de presenciar isto, porque segundo a nossa teologia pentecostal, nós julgaremos também os anjos e julgaremos o mundo. Paulo deixou bem claro isso à igreja aos Coríntios, quando a igreja aos Coríntios levava as suas questões ao tribunal, ao fórum social, lá em Coríntio, fora da igreja. Paulo então refutou isso, condenou isso. Vocês não têm competência de julgar as vossas questões, os vossos atos, as vossas demandas entre vós mesmos. Vocês não sabem que vocês vão de julgar os anjos na era vindoura, que vocês vão de se sentar com Cristo e julgar o mundo, e vocês então se diminuem ao ponto de não poder ter autoridade entre vocês e julgar as vossas questões? Então, se é me dado essa autoridade e essa responsabilidade, eu quero ver a cara de alguns homens. Eu quero ver a cara de Hitler, por exemplo. Quero ver assim o semblante dele, a maneira como ele vai chegar. Se ele vai chegar atado com corrente, 2 anjos, um à direita, outro à esquerda, empurrando ele aos pés de Jesus, e ele babando fogo do inferno, e vai ter que reconhecer e olhar para Jesus e dizer: eu fiz tudo o que fiz, mas agora tenho que reconhecer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vai acontecer isso, meus amados e queridos irmãos. Homens perversos, homens cruéis, que passaram pela nossa sociedade, marcaram a sua época com sangue, com revolta, com guerras, um Bin Laden da vida, e tantos outros, que amaldiçoam Jesus quando estão em vida. Como eu estive pastoreando na Espanha, pastoreei em 2 cidades, uma cidade por nome Múrcia, uma capital de província, e outra capital de província chamada Valladolid, ou Valladolid em espanhol. Você vai pregar para o espanhol, ele sacode a cabeça e ri de você. E se você insistir, ele apragueja o seu Deus. Ele pede para você escrever o nome do seu Deus e jogar no chão para ele pisar em cima. E ele vai até além, quer jogar excremento em cima do seu Deus. Eu quero ver aonde essa nação vai chegar diante do Senhor naquele dia, quando o Senhor se assentar no trono. E dizer assim: Espanha, se apresente perante mim os líderes religiosos primeiro, que negligenciaram a ordem de que a nação devia dar glória ao nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Barcelona, que prega todo dia pela TV, até mesmo faixa nos ônibus: Deus não existe, fuja dessa ilusão. Eles vão ter que prestar conta do seu ateísmo. Mas eu quero dizer uma coisa: estar ao lado de Cristo, estar ao lado de homem de Deus é um privilégio. O que conta isso? Nós somos privilegiados essa noite por estar na presença de Deus e sermos orientados por homens de Deus. Assim como André foi discípulo de João Batista. Um certo dia, João então disse a André, Jesus passava uma manhã no seu percurso de pregação. Então João sentia que o seu ministério estava chegando ao fim.
e precisava passar o cajado para Jesus. Olhou para André e para João, ainda que não está o nome de João, mas nós sabemos que é João. É próprio dele não citar o nome dele no livro. É próprio dele. Ele correu com Pedro até o sepulcro, mas não coloca o seu nome. Diz que ele correu mais do que Pedro. No entanto, Pedro chegou após ele, mas entrou primeiro no sepulcro. É a característica de um sentimento de humildade que permeia a vida aqui do apóstolo João. Então ele está junto com André e ouve João Batista dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que o Pai me falou. O Pai me deu um ministério, disse João, o ministério de batizar nas águas. E ele disse que a confirmação de que o meu ministério era verdadeiro, que um dia eu ia batizar o seu filho. E que eu ia saber o dia que eu haveria de batizá-lo, porque haveria um sinal poderoso, o Espírito de Deus desceria sobre ele, e eu ia ver isso visivelmente. E eu vi, disse João, eu testifico com os meus lábios, eu testifico com a minha voz, que eu vi o Espírito de Deus descer sobre ele às margens do Jordão. Pode segui-lo, ele é o Filho de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Pouco provável para os dias de hoje, para alguns líderes que querem seguidores para si próprio. No campo da sociologia ou na filosofia, alguém escreve e diz que se João Batista tivesse se agregado a Jesus, que então se tornaria o discípulo maior, que então Pedro ficaria no segundo lugar. Mas dentro da teologia nós sabemos que há um tempo para o homem de Deus começar e há um tempo para ele terminar. Então João conheceu o tempo de iniciar, o tempo de dar prosseguimento e o tempo de parar. Que coisa gostosa é quando nós conhecemos o nosso tempo, então nós ficamos em paz com Deus, porque sabemos que dentro do tempo de Deus, a vontade dele prevalece na nossa vida. Glória a Deus. Contradizendo então o campo científico, João então diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Liberou seus discípulos para irem ao encontro de Jesus. E na mesma hora, André e João saem para alcançar Jesus. E no percurso daquela corrida, Jesus olha para trás e diz: o que vocês estão fazendo me seguindo? Estou observando vocês me seguindo, rua após rua, avenida após avenida. O que vocês estão fazendo? A me seguir assim. Mestre, nós queremos conhecê-lo e queremos saber onde o Senhor mora. Jesus então foi hospitaleiro, foi mais que hospitaleiro, foi receptivo. Eu quero dizer uma coisa: Jesus nunca vai negar um convite de quando você convidá-lo para falar com ele. Se você quer uma conversa com Jesus, ele nunca vai dizer: estou ocupado, venha amanhã. Ele dispensa tudo para lhe ouvir. Ele dispensa tudo para estar com você. Quando André então falou isso: queremos ouvi-lo, queremos conhecê-lo, queremos saber onde mora. Então Jesus disse: vinde e vede. E eles ficaram desde aquela manhã até 4 horas da tarde com Jesus. Até a hora 10ª, 4 da tarde. Eu confesso para vocês que eu gostaria de estar lá. Há coisas que a gente gostaria de ter, não é verdade? A gente olha para uma mega construção, olha para um mega empreendimento, olha para um lindo ministério, a gente deseja. E não é pecado desejar com controle. A Bíblia diz: quem deseja o psicopado, excelente obra deseja. Desejar faz bem, com medida, com equilíbrio, faz bem. Desde que nós desejamos e esperamos o tempo de Deus cumprir aquilo e não atropelamos ninguém e não causamos problemas para ninguém. Então, se era uma coisa que eu desejaria, era estar com Jesus desde aquela manhã até 4 horas da tarde. Eles almoçaram com Jesus, irmãos. Eles almoçaram com Jesus. Louvado seja Deus. Eles chegaram lá pela hora 3ª, 9 da manhã. Lá pela hora 6ª, hora 7ª, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, eles receberam uma comida, comeram com Jesus, partiram o pão com Jesus. Certamente, um olhou para o outro, disse: aí estão umas 10 braças de sol, nós precisamos ir embora. Jesus disse: fique mais um pouco, eu tenho tempo para vocês até 4 da tarde. Eu vou atender um grupo às 4h30, eu vou ficar com vocês até as 4 da tarde.
Eles ficaram com Jesus às 4 da tarde. Foi o suficiente para mudar a vida de André em outro homem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. A palavra André quer dizer gracioso. A partir dali ele se chamou André. A vida dele se tornou uma graça constante. O homem se tornou cheio de graça. Pois a palavra André, que foi o nome dado a partir dali, que se chama gracioso. A Bíblia diz que no dia seguinte, ele vai ao encontro do seu irmão Pedro. Seu irmão Pedro já não era constante. Seguia a João Batista esporadicamente, de quando em quando. Muito ocupado com as pescas, revoltado com os impostos. Pedro, aquele homem de temperamento diferente. Mas quando André chegou cheio do Espírito Santo, pois esteve com Jesus, pois quem está com Jesus fica cheio do Espírito Santo. E eu sei muito bem disso. Eu conheço muito bem essas coisas. Me falta tempo para descrevê-las.